Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Mestre, todo mundo que vem aqui, eu tento olhar no retrovisor pra entender, né? O presente, a gente tem que olhar pro passado, porque o Saramago disse que somos a memória que temos, né? Então eu queria saber qual que é a sua primeira memória na vida e a sua primeira memória com o futebol, se são a mesma coisa. Eu acho que são a mesma coisa. A minha primeira memória, que eu tenho claríssima, é de um gol na Copa do Mundo de 74. Um gol da Itália, na sala de televisão da casa do meu avô. Eu não sei te falar como eu tenho essa lembrança, porque eu nasci em 73, então eu tinha 1 ano e pouco. Mas eu lembro. Você lembra disso? Com 1 ano, você lembra dessa Lembro. memória? Você lembra o quê? As cores? Uma coisa meio voltada? Eu lembro de uma coisa na televisão, assim, e meu avô, e o lugar onde a gente estava. Você lembra do que você sentiu com o gol ou você se lembra de estar na sala e ter uma ocasião de Eu futebol? só lembro de estar ali. Só. Você lembra quando você se apaixonou por futebol? Sim. Durante a Copa do Mundo de 82. E aí você tinha quanto? Você tinha 9? Tinha 9, eu faço parte da geração que, felizmente, teve a sorte, o privilégio, a honra, qualquer outra palavra desse nível vale, para qualificar e descrever o que foi aquela Copa e o que aquele time, mesmo tendo jogado poucas vezes na Copa, o que aquela obra fez para quem estava na idade em que o futebol começa a se tornar uma coisa importante, eventualmente para querer jogar, porque as pessoas esquecem, acho muitas vezes, por mais que se fale tanto sobre futebol, que todo jogador de futebol foi uma criança que se apaixonou pelo futebol antes de pensar no futebol como meio de vida, como meio de salvação da sua família, como meio de enriquecimento material, e não importa qual fosse o sonho, a projeção, todo jogador de futebol um dia se apaixonou pelo jogo quando ainda era apenas uma coisa... Fala-se sobre a coisa lúdica, né? Talvez. Uma experiência lúdica, provavelmente. E a seleção de 80... Quem teve a sorte de ali 9 anos, 10 anos, 13, 14, não importa, mas nessa época em que o futebol começa a fazer parte da nossa vida de uma forma tão brutal e tão importante, quem teve aquele time fazendo isso teve muita sorte. Você acha que aquele time é laureado como deveria? Ou ele talvez sofra com o estigma de perdedor, de pé frio, de o futebol... Você acha que a derrota daquele time, eu sei que é meio clichê essa pergunta, fez muito mal para nossa percepção de resultadismo, etc. Ou você acha que não? Ele é tido como talvez o Olimpo da bola ali junto com a Holanda e tal? Eu acho que depende muito da forma como você enxerga a vida, não só o jogo de futebol e o esporte em geral, mas depende muito daquilo que você entende que é importante. Meio esse debate eterno entre o destino e a jornada, né? O Jorge Valdano, que é um ex-jogador, ex-técnico, e talvez seja a pessoa que melhor escreve sobre futebol no mundo há bastante tempo, ele uma vez escreveu sobre o Riquelme, que teu público deve conhecer, e metade deve gostar muito, a outra metade deve achar que é um perna de pau. Que o Riquelme é o tipo de pessoa que, se você disser para ele que tem 2 jeitos de ir a um lugar, um é no menor tempo possível numa linha reta, o outro é 6 vezes mais demorado, mas passando por diversos lugares, ele sempre vai escolher essa segunda opção. Então, quando eu falo sobre a forma de viver a vida, tá aí, acho que uma diferença que pode ser aplicada a diversas áreas. Então, se você pensa que o jogo é algo que te traz sensações durante os 90 minutos ou um pouco mais, você é obrigado a entender o valor astronômico do futebol que aquele time jogou. Se você está só preocupado com ganhou, perdeu, não ganhou, mas a Copa do Mundo tem que ganhar, não importa e tal, aí eu respeito esse tipo de visão. Mas se isso for o mais importante, não é necessário experimentar o futebol em andamento. É só olhar depois quem ganhou, quem fez o gol. É só você pegar um registro. Você não precisa viver o jogo. E eu gosto de viver o jogo. Isso significa que, para mim, tanto faz se aquele time ganhou a Copa do Mundo ou não?
É óbvio que não. O Falcão diz que aquela derrota... que ele aprendeu naquele dia que a derrota dura para sempre. A vitória, dependendo da personalidade da pessoa, pode ter uma duração um pouco maior. Para alguns dura muito tempo. Para a maioria dura muito pouco, porque o futebol é todo dia, né? A derrota, ela não morre. A derrota é eterna. Então aquele time perdeu a Copa. Azar da Copa, também não acredito nisso. Porque seria muito mais apropriado que a seleção brasileira de 82, jogando o futebol que jogou, pelos jogadores que vestiam aquela camisa, tivesse uma Copa do Mundo para mostrar, e não para encerrar debates, não para ganhar discussões, nada disso. Apenas para abraçar. Porque aquele futebol deveria ter sido coroado. Aqueles jogadores mereciam ser coroados com uma Copa do Mundo. Mas o fato de não tê-la não os diminui como jogadores de futebol em nenhum milímetro. Então, para mim, aquele time está no lugar certo, em termos da sua relevância, da sua importância, do seu significado. Para as pessoas que entendem que a jornada é mais importante do que o destino, e por causa do tipo de futebol que aquele time jogava. Eu acho que desde então nós tivemos maravilhosas seleções brasileiras. Nós, como torcedores de futebol, ganhamos Copas do Mundo, mas nós não tivemos outro time que jogou aquilo que muitas pessoas não sabem o que a gente pode chamar de futebol brasileiro. Aquele time foi o último time, em termos de seleção, que conseguiu fazer isso.